E aí, gente, tudo bom? Esse vídeo é um vídeo que foi muito pedido. Por mais que eu já tenha feito os vídeos aqui no canal sobre esse assunto, muita gente ainda tem dúvidas e eu vou tentar esclarecer a maioria delas. Esse vídeo é sobre contorno. Eu vou mostrar pra vocês diferenças entre os diferentes tipos de contornos, que são os mais conhecidos em creme e em pó. Muita gente tem dúvida de como fazer, qual a diferença, o acabamento, como é que fica, qual a melhor opção. Então, se você tá curioso, é só continuar assistindo. Bom, eu vou começar com o contorno em creme, que é o tipo de contorno que as pessoas têm mais dúvidas. E a primeira coisa que a gente vai ter que pensar agora é aplicar a base antes do contorno. Tem gente que não aplica a base, aplica só o contorno e a iluminação e depois acela tudo com pó, mas eu gosto de aplicar a base embaixo, que eu acho que deixa um efeito mais bonito e ajuda a esfumar depois. E a base que eu vou usar é esta aqui, ó, a L2 da Ruby Rose. Eu vou aplicar um pouquinho aqui direto na minha pele. E vou espalhar tudo com um pincel tipo kabuki, gente. Essa parte é mais tranquila, só espalhar a base mesmo. Pronto, agora que eu já apliquei a base, a gente fala em contorno em creme. Vocês vão encontrar isto aqui, que é uma paletinha de contorno em creme. Ou você também pode usar deste tipo aqui, ó, que é aqueles corretivos em tubinho. Ou então você pode usar até uma base mais clara que a tua pele, uma base mais escura que a tua pele. Eu hoje vou usar esse aqui pra fazer o meu contorno. E eu sempre começo pelo contorno. Eu não faço a iluminação primeiro quando é em creme, quando é contorno molhado. Quando é em pó eu faço clarinho primeiro, mas eu vou explicar pra vocês o porquê que eu faço escuro primeiro. Eu já explico pra vocês, gente, deixa eu só mostrar os lugares que vocês vão fazer o contorno. Pra fazer o contorno, você sempre vai medir aqui, ó, ou o finalzinho desses cabelinhos aqui, sentido sua boca, ou o comecinho da tua orelha, que tá vermelha pra cacete, estão falando mal de mim. Comecinho da tua orelha, sentido a tua boca. Você nunca vai vir até aqui, obviamente. Deixa uns 2 ou 3 dedinhos, eu deixo uns 2 dedinhos. E a gente vai aplicar assim, ó, bem pouquinho. Nunca aplique um monte, como a gente vê nos tutoriais do Instagram, que as meninas colocam um monte, desenham um rosto mesmo. E porque depois, na hora de espalhar, não vai dar muito certo, vai ficar muito escuro, não vai ficar bom. É muito importante a gente fazer o contorno na testa. Mesmo que você não tenha uma testa gigantesca, tem que fazer contorno na testa, porque quando a gente aplica a base, a gente deixa o rosto todo de uma cor só, a gente iguala a tonalidade do rosto e tira os contornos naturais que a própria pele tem. E aí a gente tem que devolver esses contornos, que é dessa forma que a gente faz. Então a testa também tem que fazer o contorno, gente, mesmo que você não tenha um testão. E no nariz eu sei que muita gente tem dúvida, muita gente não consegue fazer o contorno na pele toda, chega no nariz, não dá certo. No nariz é o seguinte, gente, a gente vai fazer sempre no topo do nariz. Como eu costumo medir? Comecinho da minha sobrancelha, aqui ó, venho daqui, porque a gente não pode fazer o contorno nas laterais do nariz. Se a intenção é afinar o nariz, então a gente tem que fazer bem aqui no topo, dessa forma aqui, ó. Eu sempre faço mais clarinho, porque senão na hora que a gente espalhar vai ficar um contorno assim muito, sabe? E é por isso que eu faço esse contorno primeiro e depois iluminação, porque se depois que eu espalhar esse contorno ele ficar muito grande, uma área muito grande contornada, muito manchadão, aí a gente vem com corretivo claro meio que cobrindo. Eu não vou aplicar o contorno claro agora, eu vou aplicar ele só depois. Antes eu vou espalhar esse aqui. Pra espalhar você pode usar uma esponjinha, um pincel, o que você achar melhor, até o dedo mesmo dá pra usar. Mas eu gosto muito desse pincelzinho de escovinha aqui pra espalhar contorno. Eu acho que ele espalha muito bem e ele deixa assim bem esfumado, não fica marcado, e eu vou usar ele hoje pra espalhar esse contorno. Eu vou começar espalhando esse da lateral aqui. Não é... Gente, essa parte eu não vou acelerar o vídeo, não me xinguem. Assistam, porque assim, uma dúvida que as pessoas têm muito, é na hora de espalhar que não dá certo, começa a espalhar e parece que não espalha. E muita gente acha que é muito rápido pra espalhar e na verdade não é. Tem que ir com muito cuidado e espalhando bem aos pouquinhos, tá vendo, gente, ó? Eu sempre mantenho aqui o desenho mais retinho. Eu deixo essa parte aqui mais escurinha, esse centro mais escurinho. Depois com a mão bem leve, eu venho aqui, ó, arrastando ele pra cima um pouquinho, pras laterais, que é pra esfumar. E, gente, demora pra caramba mesmo. Tem que ter paciência. Ó, eu vou com movimentos circulares e arrastando, que é pra esfumar essas bordinhas, não ficar essa coisa aqui marcada, porque contorno marcado não é legal. Não é legal, gente, não façam. Esfuma bem, deixa bem esfumadinho, com muita paciência. Ó, vocês estão vendo que já tá ficando mais esfumado? Porém, a gente vê que não tá uma coisa enorme aqui, é só este meio
mais escuro e as bordinhas esfumadas. O meio sempre mais escuro e as bordinhas só esfumadas. Não vai espalhar o contorno por todo o seu rosto, formando uma mancha aqui escura. Deixa só o meio mais escurinho e vai esfumando, ó, as bordas pra tirar essa marcação aqui. E na testa a mesma coisa. Eu vou começar, ó, espalhando esse contorno com o pincel, sempre arrastando pro cabelo, nunca arrastando pra baixo, senão o contorno vai vir parar aqui daqui a pouco, tá? Joga pra cima, até porque se você fizer um contorno só aqui, a raiz do teu cabelo, onde tem cabelo, você não vai passar corretivo nem base ali, vai ficar branca, então vai ficar marcado ali de branco. Então eu sempre, ó, vou arrastando pra cima, pro cabelo, e a mesma coisa, eu deixo aqui mais escuro e vou levemente esfumando as bordas, só os limites aqui. Agora a parte mais tensa, que é o nariz. E o nariz eu vou, ó, passei um pouquinho aqui embaixo, gente, mas nem precisava, pra ser bem sincera. Não vai dar tanta diferença não, mas é legal passar. Mas é aqui embaixo, tá? A ponta do nariz a gente ilumina sempre. Essa parte de baixo aqui a gente pode dar uma leve escurecidinha, que isso dá a impressão que teu nariz é mais levantadinho. E aqui é a mesma coisa, ó, com muito cuidado mesmo. Eu vou espalhando, deixo sempre onde a gente aplicou mais escuro e vou esfumando bem de levinho as bordinhas. Sem descer para as laterais, gente, sem descer para cá, ó. Sempre mantenha o teu contorno do nariz no topo do nariz, em cima. Mas se isso por acaso acontecer, não tem problema, porque depois a gente vem corrigindo tudo com um corretivo mais clarinho na hora da iluminação. E isso serve também para as laterais e para a testa também. Se você deixou uma área muito grande assim, a gente vem corrigindo com um corretivo clarinho também. Prestem muita atenção na lateral do teu nariz, porque às vezes fica marcado, ó, tá vendo? Então vem aqui com um pincelzinho ou uma esponjinha, ou até com o dedo mesmo, dá pra espalhar. Bem de levinho e vai espalhando, esfumando, deixando bem esfumadinho. O nosso contorno tá feito, é isso. Agora a gente vai pra iluminação. E eu peguei aqui, ó, um pincelzinho tipo língua de gato. E eu vou usar essa paletinha aqui da Luisance que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo. E a cor que eu vou usar é essa aqui, bem clarinha. Usem 1 a 2 tons mais clarinho que a tua pele. Não usa o mesmo tom, que senão nem vai aparecer. E eu vou iluminar da seguinte forma. Sempre iluminem como um triângulo invertido aqui abaixo dos olhos. Jamais, em hipótese alguma, iluminem assim, ó, que eu já vi muita gente fazendo isso. Porque pensa assim, ó, o corretivo é pra cobrir as olheiras, né? Então vamos aplicar assim. E, gente, na boa, fica um efeito horrível, principalmente se você tirar foto. Não façam assim, façam sempre um triângulo, descendo o corretivo até aqui embaixo. Porque dessa forma não evidencia suas olheiras. Não fica aquele pano invertido. Na hora que você tirar uma foto, fica aquela parte mais branca aqui abaixo dos olhos. E aqui fica a cor da tua pele normal, evidencia muito. Já dessa forma, se você tirar uma foto, até visualmente fica mais bonita, inclusive. Fica esta região toda iluminada, você fica mais iluminada. Desse jeito aqui, você fica marcada aqui nas olheiras, evidencia ainda mais as suas olheiras. Então sempre façam dessa forma aqui. Eu gosto de iluminar aqui no centro da testa também, mas é só no centro, gente. Não precisa iluminar a testa toda. Afinal, as laterais a gente quer deixar mais escuro mesmo. São os contornos naturais da pele, eu já falei pra vocês. Não importa se você tem a testa grande, pequena, faça o contorno sempre. Ilumine aqui o centro, que fica mais bonito, principalmente se você vai tirar foto. Fica lindo o efeito em foto. Vou iluminar aqui o queixo também. Se você tem um queixo mais pra frente, aquele queixo maiorzinho, não ilumina aqui, que você não dá a impressão que seu queixo é maior ainda. Como eu já não tenho queixo, né, deveria iluminar demais. Então eu vou aplicar um pouquinho aqui, ó. E tem gente que gosta de aplicar aqui também, no arco do cupido. Eu não vejo muita diferença, mas eu vou aplicar também. E o nariz, o temido nariz, eu aplico no topo do nariz, bem no centro aqui, ó. Eu não vou aplicar muito. E eu sempre deixo um espacinho aqui no meio, ó. E essa região do meio aqui eu sempre deixo ela escurinha. Como já tá escurinha, a gente vai deixar ela do jeito que ela tá aqui. Vocês lembram que eu falei pra vocês, se agora, de repente, você deixou muito grande o contorno, ou você desceu o contorno do nariz, desceu pro rosto, a hora de arrumar é agora? Então, gente, vamos lá. Se você deixou seu contorno muito grande aqui, você pode aplicar um pouquinho de corretivo, pode ser aqui, ó, pra deixar um pouquinho menor. Na testa, se você deixou aqui muito grande, se você deixou o contorno aqui no meio, que não pode, são só nas laterais. Então você pode vir subindo o corretivo um pouquinho pra cá clarinho, que
que é pra dar uma esfumada ali, deixar um pouquinho mais claro, tirar essa mancha. E aqui, gente, ó, a gente vai vir aqui, ó, no nariz e vai aplicar o corretivo clarinho um pouquinho nas laterais aqui, que é pra evitar, depois a gente vai esfumar, ele vai subir um pouquinho mais. Que é pra evitar aquele efeito que eu falei pra vocês, de não ficar no topo o contorno, e sim nas laterais do nariz. A iluminação é isso, e agora a gente vai espalhar tudo. Pra espalhar esse corretivo clarinho, eu vou usar essa esponja aqui, ó, que é tipo uma esponja queijinho. Pode ser aquela esponjinha em forma de gotinha também, pode ser um pincel. Vai testando o que você achar melhor, até com o dedo mesmo, você dando batidinhas assim, ó. Dá pra espalhar. Eu vou usar a esponjinha por comodidade mesmo, que eu tenho uma aqui. E vou espalhando todo esse corretivo clarinho. E a dica de esfumar vale pro corretivo claro também. Reparem que eu não estou jogando o corretivo pro rosto todo. Eu tô respeitando aqui, ó, o formato que eu fiz. E estou esfumando somente as bordinhas. Reparem que eu não estou descendo esse corretivo, porque se eu quisesse descer ele pra cá, eu iria cobrir todo o meu contorno. Então eu tô só encostando nas bordinhas, que é pra evitar que fique aquele risco, aquele limite. Então eu venho esfumando só as bordinhas, não é pra esfumar aqui, ó. Esfuma aqui um pouquinho, mas depois esfume só as bordinhas aqui, ó. Peguei um pincel Kabuki, este pó da Ruby Rose, que é o cor 1, e a gente vai aplicar aonde a gente fez a iluminação. Eu gosto de aplicar com esse pincel Kabuki porque ele aplica bastante produto e é isso que eu quero, porque eu quero selar bem esse corretivo. Esse passo é muito importante, porque você passou um monte de produto molhado na tua pele e se você não selar ele muito bem, muito bem, ele vai começar a escorrer e a manchar. Pode usar um pó translúcido também, ou qualquer outro pó que seja um pouquinho mais claro que a tua pele, não muito mais claro, mas um pouquinho mais claro que o tom da sua pele, senão você vai acabar cobrindo toda a iluminação que a gente fez. Eu deixo esse pó em excesso no meu rosto um tempinho, enquanto isso a gente vai pegar um pó de contorno. O que eu vou usar hoje é este aqui da Luisance, e eu vou usar esta corzinha aqui. Eu gosto muito de fazer contorno com um pincel chanfrado, bem fofinho. Eu vou pegar um pouquinho de produto aqui, ó, sempre tiro o excesso na minha mão pra não aplicar aquele monte de produto. Lembrando, tomem muito cuidado, porque como a pele tá molhada, na hora que a gente aplicar o pó ele já vai colar, vai ficar bem pigmentado. Então tirem bastante o excesso, principalmente se o pó for que nem esse aqui da Luisance, que é super pigmentado. Então eu vou tirar bastante o excesso e aí a gente vai aplicar em cima desse contorno que a gente fez. Lembrando sempre de esfumar os limites. Deixa este contorno aqui mais escuro e vem, ó, com a mão bem levinha, segurando no finalzinho do pincel, que é pra mão ficar bem levinha. E vem esfumando os limites, pra não ficar nenhum limite aqui, ó, nenhuma marcação. Esfuma todas as bordinhas. Tá vendo, gente? Ó, deixa as bordas bem esfumadinhas. Não deixa ficar um risco aqui e um risco aqui, porque não fica legal. Eu vejo algumas pessoas fazendo um risco embaixo. Eu não gosto, particularmente. A mesma coisa eu vou fazer aqui na testa. Sempre esfumando, gente, pelo amor de Deus. Não o contorno marcado, não fica bom. Todo mundo repara. Não fica legal. Sempre esfumem as bordinhas. Aproveitando, gente, lembra que a gente deixou o pó em excesso aqui, o pó clarinho? Conforme a gente vai esfumando este pó escuro em cima do contorno, conforme a gente vai passando o pozinho aqui, ó, ele vai meio que se misturando com esse pó claro e vai esfumando, criando um degradê, para não deixar aquela marcação, aquele risco horroroso. E sempre jogando lá pra cima, sentido a raiz do cabelo. Não façam o contrário daqui pra cá, porque senão daqui a pouco sua testa está toda escura. Pra gente selar o contorno do nariz, a gente pode fazer duas coisas. Ou a gente pega aquele mesmo pincel que a gente estava usando e dá uma apertada nele pra ele ficar mais fininho e a gente conseguir encostar aqui, ó. Lembrando que no nariz, gente, pouco produto, não aplica muito produto, principalmente o pó agora, porque senão vai ficar muito escuro e você não vai conseguir corrigir depois. Eu não peguei mais produto com o pincel, tá? O pincel tá só com a sujeirinha do pó escuro de contorno e eu só vou dar aquela seladinha aqui, bem de levinho, e vou esfumando. Faça isso com um pincel, se você não tiver um outro pincel menorzinho. Mas se você tiver um pincel de esfumar, tipo esse aqui, ó, você pode usar ele. Como esse pincel tá limpo, eu peguei um pouquinho de produto, vou tirar o excesso aqui na minha mão, porque senão já sabe, né?
vai ficar aquele contorno muito, muito escuro, muito marcado. A gente vai vir aqui, ó, com a mão bem levinha, segurando bem no finalzinho do pincel e vai fazendo o contorno aqui, selando todo esse contorno escuro. Eu aplico aonde eu fiz o risco do contorno e depois eu venho esfumando as lateraisinhas, as bordinhas. Lembrem sempre disso. Eu sei que eu tô repetindo isso 500 vezes, mas, gente, é porque eu vejo muita gente fazendo errado e mesmo eu falando, a pessoa continua fazendo errado. Então, se atentem a isso. Não esfumem só aqui, ó, só onde você aplicou o contorno. Esfumem as laterais, os limites, que é esse risco aqui, ó. Esse risco aqui e esse risco aqui. E agora, lembra que eu falei pra vocês deixarem um excesso de pó clarinho aqui? A gente vai pegar um pincelzinho, pode ser qualquer um pincel de pó de blush, um pincel fofinho qualquer. E a gente vai tirar esse excesso aqui, ó. E esse movimento que a gente faz ajuda a meio que juntar tudo, a esfumar as lateraisinhas, as bordinhas que eu tô falando já várias vezes. E evitar de ficar marcado, ficar assim. Você vê as marcações da onde você colocou o claro, da onde você colocou o escuro. E o contorno em creme é esse, depois é só você finalizar com blush, iluminador se você quiser. Eu vou aplicar iluminador porque quem disse que eu aguento, né? Eu não aguento. Eu vou aplicar esse aqui da Rude Cosmetics, aquele que eu mostrei pra vocês nos vídeos anteriores. Eu vou usar esta corzinha aqui, ó, que é tipo meio azuladinho, com um pincel tipo leque. Gente, essa cor é muito linda. Olha só que arraso, gente. E esse é o contorno em creme. Reparem como ele fica bem evidente. A gente vê bem o contorno aqui, bem o contorno no nariz, a gente de longe vê. Ele fica mais evidente. Eu acho ele muito bom pra quem tem pele mista ou seca, porque o corretivo, ele não adianta você comprar aquele corretivo que, é sequinho. Ele vai dar uma meladinha na sua pele. Se sua pele for oleosa, ele vai, sabe, você tem que selar muito bem. Não tô dizendo que não pode usar. Só que pele oleosa eu gosto mais, eu acho que dura mais fazer contorno em pó, que é o próximo contorno que a gente vai fazer. Mas pra pele mista e pele seca, contorno em creme fica show. Ele dura mais em peles secas e mistas, ele fica mais evidente, vocês conseguem ver bem um contorno. E eu acho que ele afina bem o rosto, ele dá aquele efeito bem assim evidente de que afinou o rosto, de que a maquiagem está bem perfeita mesmo. Por esse motivo ele é ideal para festas mais assim, eventos mais especiais, como formatura, casamento, porque você chega chegando com um contorno desse jeito, bem evidente, bem poderosa. E não fiquem com medo de que vai transferir, de que vai começar a escorrer, porque a gente selou bem o contorno e a iluminação, então não precisa ficar com medo, a não ser que a sua pele for muito oleosa. E agora chorem comigo que eu vou tirar toda essa preparação de pele babado que a gente acabou de fazer, pra gente fazer a preparação de pele agora com contorno em pó. Então, já volto. Bom, gente, tirei toda aquela maquiagem, voltamos ao início de tudo aqui. Confesso que eu tô um pouco triste de ter tirado toda aquela maquiagem, tipo, eu nem aproveitei, não deu nem tempo. Mas tudo bem, é para um bem maior, né? Vamos lá, gente. Pra fazer o contorno em pó, é a mesma coisa. Eu vou aplicar a base em toda a minha pele. Eu não vejo a menor necessidade de aplicar corretivo, que essa base cobre super. Olha só, gente, como cobriu bem, inclusive as minhas olheiras. A única coisa que eu acho importante falar é, se você quiser passar um corretivo mais clarinho, como eu falei pra vocês, 1 ou 2 tons mais clarinho que a sua pele, aplica agora, depois da base. Não aplica antes da base, porque depois você vem com a base da cor da sua pele por cima e você cobre esse efeito de deixar mais clarinho essa região aqui, que é o efeito de iluminação que a gente quer. Peguei aquele mesmo pincel Kabuki, aquele mesmo Corum da Ruby Rose, e a gente vai fazer a mesma coisa, como se a gente estivesse selando aquele contorno que a gente acabou de fazer. Eu vou aplicar aqui, ó, como a gente não tem o contorno embaixo, a gente tem que deixar aqui com uma aparência assim, igual a gente estivesse fazendo um contorno em creme. Aquele triângulo invertido aqui, desce até aqui embaixo. Olha como já ilumina, gente. Ilumina pra caramba. Deixa eu fazer do outro lado aqui também a mesma coisa. No centro da testa, topo do nariz, queixo. E reparem que no contorno em pó eu faço primeiro a parte clara e depois a parte escura. Diferente do contorno em creme, que eu fiz primeiro o escuro e depois o claro. Agora eu faço isso porque tanto faz na realidade. Eu poderia fazer o escuro primeiro, só que eu acho que o escuro, a gente aplicando o escuro primeiro e depois o claro, quando a gente vem com o claro, eu aplico em excesso. Depois que eu vou tirar o excesso desse pó claro, ele acaba dando uma cobridinha aqui no pó escuro. Então meio que tampa um pouco o contorno, cobre o contorno. Aí eu tenho que voltar com o pó escuro pra dar uma reforçada no contorno. Eu sempre sinto isso. Então por isso que na parte em pó,
Contorno em pó, eu faço primeiro a parte clara e depois a parte escura. Aquela mesma paletinha da Luisance, o mesmo pincel chanfrado. Vou pegar um pouquinho de produto, vou tirar o excesso, porque senão vai ficar chinelada. E a gente vai fazer a mesma coisa. Eu sempre começo, gente, aplicando aqui, ó, com batidinhas, que isso vai pigmentar mais o produto na nossa pele. Se eu já começar fazendo assim, ele já vai meio que esfumando. Então, primeiro, eu pigmento o formato do contorno que a gente precisa, que é aquele formato saindo aqui dos cabelinhos, ou início da tua orelha, ó, lá do início da orelha, venho aqui sentido a boca. Sempre deixo de 2 a 3 dedinhos de distância aqui, ó. Se você fizer esse movimento com o rosto, ó, facilita, porque essa parte aqui fica funda. Então você consegue enxergar melhor esse buraco aqui, que é onde você vai fazer o teu contorno. Eu aplico, deixo escuro, deixo bem pigmentado esta marcação aqui, e depois eu venho com a mão bem levinha, segurando no finalzinho do pincel, esfumando os limites. Lembra, gente, ó, os limites é o quê? Essa região aqui, ó, em volta do teu contorno. Aqui no meio não precisa, eu vou deixar dessa cor aqui mesmo. Só vou esfumar aqui, ó, os limites com a mão bem levinha e muita paciência. A gente começa fazendo, parece que não está acontecendo nada, mas aí a gente vai fazendo com a mão bem levinha, vai esfumando e daqui a pouco começa a esfumar e se tornar um contorno mais bonito, mais esfumado. Não fica esse negócio marcado, gente, socorro, sai desse jeito aqui, olha isso. Se olhando assim parece que tá errado, que deu ruim, não vai dar certo, mas a gente vem esfumando, ó, daqui a pouco o contorno começa a aparecer. Olha só, gente, como já é outro contorno, tá vendo como já tá bem esfumado? E reparem que ele tá ele tem um formato ainda. Ele é ainda o formato de contorno, que é essa faixa aqui. Ele não está uma coisa redonda. Por mais que eu esteja fazendo movimentos circulares, e aqui em volta dele, ele ainda continua uma faixa, que o contorno precisa ser uma faixa. Outra coisa que eu acho super importante falar, gente, eu deixo sempre o contorno mais escuro aqui, ó, no começo dele, e conforme vai indo sentido a boca, eu vou deixando ele mais claro. Como eu faço isso? Na hora que eu vou aplicar o produto, na primeira aplicada que a gente vai batendo, eu bato mais forte aqui, ó, deixo mais escuro aqui, depois eu vou batendo mais devagarzinho, sentido a boca. Isso faz com que o teu contorno fique um pouco mais escuro nessa região e vá descendo, clareando como se fosse um degradê. Contorno da testa, a mesma coisa. E a gente vai sempre, ó, jogando lá pra raiz do cabelo, contornando aqui a raiz do teu cabelo e jogando lá pra cima. Evita jogar pra baixo, porque senão teu contorno vai parar, vai ficar a testa toda escura. Lembra que eu falei, gente? Então vem aqui, ó, jogando pra lá, jogando pra raiz do cabelo, até pra deixar a cor da raiz do cabelo igual, senão a tua raiz vai ficar aqui branca e aqui vai ficar escuro, vai ficar esquisito. E olha só a diferença de um lado pro outro do rosto, um lado com contorno, outro lado sem contorno. Faz uma diferença enorme, deixa o rosto com aparência de mais fino. Gente, contorno é tudo. Contorno do nariz a gente vai fazer com aquele pincelzinho de esfumar bem pequenininho. Eu peguei um pouquinho de produto aqui. A gente vai fazer o contorno, que nem eu falei antes, bem no topo do nariz, sem descer para as laterais. Eu começo batendo o pincel para aplicar bastante produto e depois eu vou esfumando o meio e as lateraisinhas, as bordinhas. Sempre no topo do nariz, sem descer para as laterais. Lembram que eu deixei aquele excesso de pó clarinho aonde a gente iluminou? Agora eu vou voltar com aquele mesmo pincel kabuki e vou, ó, tirar esse excesso jogando um pouquinho pra cima deste contorno. Porque caso tenha ficado qualquer marcaçãozinha, qualquer divisãozinha, agora é a hora que a gente vai esfumar essas bordinhas. Eu sempre falo dessas bordinhas, acho que eu já falei essa palavra umas 850 mil vezes nesse vídeo. Mas é muito importante, gente, sério, pra ficar tudo muito homogêneo, muito uniforme e não ficar nada marcado. Contorno feito, a gente vai dar aquela iluminada, mesmo iluminador que eu apliquei da outra vez. Eu vou aplicar com o dedo mesmo, porque eu não estou achando meu pincel, gente. A gente aplicando o iluminador bem na pontinha do nariz e aqui, ó, nesse ossinho bem aqui em cima, potencializa esse efeito de nariz fininho que a gente fez com o contorno e a iluminação. Esse tipo de contorno, contorno em pó, eu acho que ele fica menos evidente. Reparem que não tá aquele contorno assim que chega chegando que nem o outro tava. Ele fica mais suave, um pouco mais tranquilo. É bom pra quem gosta de um contorno assim mais suave, não tão evidente como é o contorno em pó, que eu acho maravilhoso também. Esse tipo de contorno é ideal pra quem tá começando agora na maquiagem, pra você que ainda não sabe
se maquiar profissionalmente. Então começa treinando nesse contorno aqui que você vai ter mais facilidade de esfumar, que o creme, ele é um pouquinho mais difícil de esfumar. Esse aqui é mais fácil, você vai conseguir treinar o formato mais fácil. Quando você pegar a prática nos formatos, aí você começa a fazer o contorno em creme, vai treinando que você vai ficar craque também. E ele é ideal pra quem tem pele oleosa, porque ele é todo em pó. Lembra que eu falei pra vocês? Produtos em pó, eles sugam a oleosidade da pele. Então a gente aplicou vários pós aqui na pele, e é ideal se você tem a pele muito oleosa ou se você vai suar, enfim. Ele segura bastante a oleosidade e o suor. Agora só um minuto pra gente enaltecer esse iluminador azul maravilhoso. Olha só que lindo, gente. Era só isso. E é isso aí, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que esse vídeo ajude muito vocês. Um beijo e até o próximo.